Graça e paz, amados irmãos. Nós queremos iniciar essa quarta aula sobre o nosso módulo de evangelização, pedindo a Deus que abençoe as nossas vidas. Eu creio que todos nós estamos com saudade um dos outros e desejosos que essa crise, essa pandemia passe o mais rapidamente possível e nós possamos em Cristo Jesus voltar a ter aquele contato presencial, perto, próximo uns dos outros, para a honra e glória de Jesus. E eu creio que é nesse sentido que nós falamos das aulas anteriores da importância da igreja. Evangelização não é um tema, um tópico à parte, uma programação, um evento. Nós tentamos, durante as aulas anteriores, trazer uma visão clara da Bíblia de que a igreja é a forma visível do Evangelho. Assim como Jesus Cristo, assim como o nosso Deus vivo, como a Bíblia diz, Deus é Espírito e em Jesus Cristo ele veio como ser humano, e então ele tinha forma, tinha visibilidade, tinha presença diante de tudo e de todos. E nesse mesmo significado, nesse mesmo sentido, a igreja também, como faz parte, como deve ser como Jesus Cristo, a igreja também, por ser formada por homens e mulheres que espiritualmente foram transformados em novas criaturas, então essa essência, essa realidade espiritual passa também a ser visível para o mundo através da igreja. E a igreja, portanto, é a forma visível do Evangelho, assim como Jesus Cristo também foi a forma visível do Evangelho. As nossas aulas anteriores tentaram exatamente dar a ênfase da igreja. A igreja, ela deve voltar-se completamente numa visão de cultura cristã, de cultura do reino de Deus, como nós temos insistido e falado, que a igreja é essa manifestação clara de tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, tudo que nós propomos de ser, deve ser feito em relação ao Evangelho. Ou seja, a evangelização, a proclamação, a forma de ser da igreja, coloca ela na posição de declarar para o mundo a sua missão. Então, assim como Deus teve uma missão, ele também delega essa missão à igreja, e a igreja é o grande projeto de Deus para o mundo hoje. Deus falou aos patriarcas no Antigo Testamento, Deus falou ao povo de Israel, depois Deus, em Cristo Jesus, manifestou a redenção, como nós celebramos na Páscoa, e a partir da redenção em Jesus Cristo, ele então forma de todos os povos, tribos, raças e nações, Deus forma a sua igreja. E a igreja é a que entra na consumação dos tempos, como nós olhamos para os textos proféticos e também para o texto do Apocalipse, é a igreja que entra na eternidade como o grande projeto, a grande ação de Deus para alcançar a humanidade. Então, o desejo de Deus, a proposta de Deus para nós, é que nós sejamos essa encarnação viva, essa forma viva de viver o Evangelho para que o mundo creia que verdadeiramente Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Portanto, nós buscamos reforçar, e trazer de um modo bastante profundo, belo, singelo, a importância da igreja, o fundamento da igreja, a essência da igreja. A igreja, quando nós colocamos isso em aulas anteriores, a igreja quando vai se desviando, mesmo que alguns graus da sua meta, do seu alvo,
ela começa a se distanciar com o passar do tempo e vai se tornando não mais o corpo de Cristo na Terra, mas um agente religioso, e nós podemos diagnosticar essas realidades quando a essência da igreja não é mais a evangelização, e a evangelização passa a ser um programa, um evento, um calendário. Evidentemente que essas coisas são importantes e fundamentais, mas elas muitas vezes são resultado de uma visão de que a igreja de Jesus está se desviando de uma realidade da sua essência, do essencial. A maneira como nós recebemos um visitante, a maneira como nós abordamos as pessoas, a maneira como nós usamos os nossos recursos, sejam eles físicos, mentais, recursos espirituais, como dons, aptidões, a forma como nós gastamos os nossos recursos financeiros, tudo isso demonstra o que é essencial para a nossa vida pessoal, para a vida de nossa família e para a vida da própria igreja, como comunidade, como corpo de Cristo. Então, nesse sentido que nós precisamos olhar com profundidade que evangelização não é um apêndice, não é um complemento, não é uma parte da igreja, mas ela é o cerne, é o centro, é a essência da vida da igreja, é a evangelização. Quando nós passamos a ter esse significado com mais profundidade, nós entendemos que os membros são e devem ser pessoas que foram transformadas, lavadas pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor, se tornaram novas criaturas pelo poder do Espírito Santo que nos habita, e não aquela forma como é muito comum hoje nós temos muitos batistas, muitos presbiterianos, muitos pentecostais que cumprem os quesitos denominacionais, mas que não necessariamente mostram pelos seus frutos, pelos nossos frutos, nós somos conhecidos, diz a Bíblia, mas os frutos que mostram que verdadeiramente nós somos salvos em Jesus Cristo. E uma das marcas fundamentais de alguém ser de Cristo é a maneira como ele aborda a evangelização. A evangelização passa a ser parte fundamental de nossa existência. Por isso, nós devemos nos preocupar, e eu creio que você está escutando, assistindo este curso, porque também, assim como eu e todos nós, desejamos ser uma igreja conforme o coração de Deus, desejamos ser uma igreja conforme a vontade de Deus, desejamos ser uma igreja conforme a palavra de Deus diz, a forma como a igreja deve ser. E nesse sentido, nós buscamos essa realidade com profundidade, entendendo que a nossa forma de abordar o outro, a nossa forma de viver, a nossa forma de recursos, a nossa forma de liderar, a nossa forma de programar a vida da igreja deve ser essencialmente voltada àquilo que é vontade de Deus. E nesta aula, então, nós queremos falar da intencionalidade, a intenção. Deus tem a intenção de que nós sejamos um povo evangelístico, um povo de evangelização. Nós podemos ver que a missão de Deus, né, é proclamada, por exemplo, em vários textos do Antigo Testamento, mas pegando um texto muito conhecido, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Então, há uma razão, né? O porquê, né, que Deus está enviando Jesus. Porque Deus ama. E Deus ama quem? Deus ama a humanidade. Deus ama o mundo no sentido da humanidade, da sua criação, daquilo que ele fez, e ele busca então a redenção da sua criação em Cristo Jesus. Então, porque Deus amou o mundo, enviou o seu Filho. Então, Deus teve desde a eternidade, na busca do ser humano, retirando ele do seu pecado, Deus teve a intenção de mostrar as boas novas em Jesus Cristo, o Evangelho. Então, a intencionalidade
em Deus é clara e presente desde as primeiras profecias que são proclamadas, as anunciações que são feitas para declarar que Deus está comprometido com a redenção, com a salvação, com a evangelização da humanidade, para que ela tenha a oportunidade de crer, de conhecer e decidir por estar na presença de Deus, de um Deus que ama, de um Deus que salva, de um Deus que quer viver conosco em intimidade, em vida plena. Nesse sentido, nós podemos perceber que quando Jesus Cristo vem entre nós, ele também tem essa mesma intencionalidade, ele tem a intenção de falar das boas novas da presença do seu reino e as boas novas da anunciação do evangelho, no sentido de que ele está ali como a consumação, como a encarnação, como a presença real de que Deus está comprometido com a vida e a salvação daqueles que ali estão ao redor dele. Então Jesus vai anunciando isso, vai declarando, vai proclamando, vai dizendo através das parábolas, da sua pregação, da sua vida, do discipulado que ele faz com os seus discípulos, numa preparação da consumação para uma próxima fase, quando Jesus consumiu, quando realizou, quando consumou a sua obra de redenção, ele enviou a sua igreja do mesmo modo como ele foi enviado. Então, como Deus intencionou a pregação do evangelho através de Cristo e a sua encarnação e salvação, então a redenção é Jesus sendo a essência do evangelho, vivendo este evangelho e consumando através da sua vida o evangelho. Assim como Deus intencionou essa realização em Cristo, agora ele chama um povo entre todas as nações para que este povo faça a mesma anunciação, também viva essencialmente o evangelho e intencionalmente pregue o evangelho, as boas novas para todos que queiram conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, essa intenção, essa realidade, nós recebemos como você olhando, eu quero que você veja aquela corrida numa Olimpíada, dentro de um estádio, quando existe aquela corrida de bastão, um corredor corre até um determinado ponto e passa o bastão para o outro. Assim nós fazemos com Cristo, ele passa o bastão para a igreja, através do Espírito Santo, de modo que a igreja seja o agente de Deus, a igreja seja essa viva apresentação do Evangelho, viva uma cultura, uma forma de ser, uma essência para o pregar do Evangelho como boas novas. Deus passou o bastão de Jesus Cristo como Evangelho vivo para que a igreja agora seja o corpo de Cristo na terra. Esta não é apenas uma simbologia, não é apenas uma metáfora, mas é uma maneira de Deus dizer que nós agora somos a encarnação, a presença de Jesus Cristo, como igreja, o corpo de Cristo, que recebe o bastão para pregar o Evangelho para o mundo. Por isso, eu volto a enfatizar a importância da igreja. Se nós recebermos esse bastão, nós temos a responsabilidade, o compromisso de dar continuidade ao ministério de Jesus na terra. E seremos testemunhas, né, diz Jesus, né, e sereis minhas testemunhas. Nós seremos aqueles que vão testificar, vão testemunhar, vão declarar quem é Jesus, como é Jesus e a maneira como Jesus vive entre nós, e essa maneira de viver entre nós é a igreja. A igreja é essa forma de ser Jesus na terra. Então não é à toa que Satanás tenta destruir a igreja dos mais variados modos.
Não é à toa que nós, como cristãos, muitas vezes deixamos de reconhecer a igreja como esse ponto essencial da fé cristã, em ser testemunha, em continuar a andar, a correr com este bastão para a anunciação do Evangelho. Não é à toa que a gente vê como Satanás divide as igrejas, né? A quantidade de igrejas que surgem diariamente, por exemplo, no Brasil, é uma coisa demoníaca, é uma banalização, né? Nós estamos nos tornando um povo espírita, né? Porque quando você está doente, né? Você, quando nós estamos doentes, nós vamos tratar do nosso corpo, porque você não tem outro corpo, né? Nós não somos espíritas que vamos achar que vamos nascer em outro corpo e vão continuar a nossa vida. Nós não pensamos assim. Mas hoje o cristianismo em muitos países, principalmente em meios evangélicos, parece um cristianismo espírita, ou seja, o meu corpo está doente, eu vou para outro, eu abro uma outra igreja, eu vou tratar das realidades da minha vida com os outros. Então, essa é uma perspectiva muito comum hoje, né? As pessoas não param para pensar o seguinte: Deus quer que eu trate desse corpo, assim como eu trato o meu corpo que está enfermo, eu devo também tratar a igreja nas suas enfermidades, porque ela é a anunciação do Evangelho. Mas com a banalização do Evangelho, muitas enfermidades vão surgindo. Uma, por exemplo, os crentes vão se tornando espectadores. Eles muitas vezes vão à igreja para assistir uma programação, não para fazer parte dessa programação na essência de ser igreja. Então não é à toa que hoje as igrejas que fazem sucesso são as igrejas que têm grandes programações, grandes bandas de louvor, grandes pregadores, grandes eventos, e as pessoas ficam entretidas porque nós vivemos uma cultura no mundo atual do entretenimento, né? Do lazer, do prazer, do hedonismo, e isso também é transferido de um modo carnal para a vida da igreja. E uma das maneiras que nós percebemos é essa: as pessoas vão para assistir, para serem espectadores, assim como são na frente de um evento do YouTube, assim como são em frente de uma TV, assim como são em frente de um jogo de futebol assistido no estádio, assim como é um show, um espetáculo. Nós estamos contaminados por esta visão que o mundo traz e que é transformado em uma realidade muito presente na vida das igrejas. Então, uma das formas de nós resgatarmos o Evangelho é tratar nossas enfermidades, porque Satanás deseja dividir o corpo de Cristo mais que seja possível para diluir nossos recursos, diluir nossas competências, diluir a fusão de nossos dons, porque diz a Bíblia que quando eu trago o meu dom e ele se integra ao dom do outro, então nós podemos ser o corpo de Cristo. E quando pessoas vão se retirando da comunidade, elas vão deixando vazios de dons que sobrecarregam outros, e é uma questão fundamental que eu estou querendo que você entenda: a importância da igreja para a pregação do Evangelho. A igreja deve respirar e transpirar o Evangelho. Outra enfermidade que nós podemos perceber na vida da igreja é que nós não temos tempo para pregar o Evangelho. Nós começamos a fazer tantos eventos e tantas programações, há um calendário, seja ele religioso, eclesiástico, litúrgico, seja o que for, ele vai preenchendo o nosso espaço de tal modo que nós não temos tempo para pregar o Evangelho. Esse é um ponto fundamental que eu tenho
desde quando assumi a igreja de Paulo Silas, falado desde aquele primeiro módulo que eu fiz, conversando com o pastor, declarando da importância de nós olharmos para a igreja com olhos espirituais, de modo que tudo que nós façamos e planejamos, e tudo que nós utilizemos também como expressão de recursos, possam convergir para a visão de uma igreja que respira e transpira o Evangelho. Por isso, quando o preço de ser membro da igreja, né? Como nós já falamos, a salvação é de graça, mas não foi um preço barato, foi pago um alto preço, que foi a morte e a ressurreição de Jesus Cristo na cruz. Por isso nós glorificamos e amamos a cruz de Cristo como sinal da nossa salvação, sinal de sermos transformados em nova criatura. A cultura de evangelização deve se iniciar desde os primórdios da nossa vida cristã. Nós temos, como igreja, muitas vezes aberto mão de novos membros que não são um sinal evidente de uma transformação em Cristo Jesus. Pessoas que estão adequadas à religiosidade da igreja não quer dizer que estão numa condição de ser novas criaturas. Quando um novo membro é aceito, é porque ele mostra frutos dignos do Evangelho, conforme diz Filipenses, capítulo 1, verso 27. Filipenses, capítulo 1, verso 27. Portai-vos de modo digno do Evangelho. Portai-vos de modo digno do Evangelho. Ou seja, como que eu vou me comportar? Como que eu vou mostrar? Como que eu vou demonstrar que verdadeiramente eu sou uma nova criatura e, portanto, eu estou apto a ser membro da igreja? É a maneira como eu prego o Evangelho. A Filipenses, Paulo está dando uma exortação clara, já no primeiro capítulo, né, de que o nosso comportamento deve ser digno do quê? Digno do Evangelho. O Evangelho, portanto, as boas novas, a proclamação, a pregação deve ser marca patente, clara em todos nós. Não é aceitável que alguém diga assim, eu não quero evangelizar, eu não gosto de evangelizar, eu não sei evangelizar. Nós precisamos entender com clareza que aquilo que nós somos, nós transferimos para os outros. É algo de essência, é algo de ser, é algo de eu proclamar as virtudes daquele que me retirou do império da morte e me trouxe à plena luz. Então, o testemunho é a primeira forma clara de evangelização, quando eu digo o que eu era, o que o pecado fazia e fez em mim, e o que Jesus Cristo, no seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário, fez para que eu me transformasse em uma nova criatura e, portanto, filho de Deus, adotado no Senhor, para que a partir de uma nova vida eu possa viver o ser igreja, e o ser igreja é o transferir, o transmitir. Do mesmo modo como o vírus é perigoso, na transmissão, o evangelho também deve ser perigoso. Ele deve ser de tal modo contaminante que transforme a nossa realidade e tudo que eu viva e faça seja uma realidade da proclamação, do viver, a cultura do reino de Deus, a cultura do evangelho. Evidente que então nós vamos dizer, mas nós não somos assim, é verdade, né? Paulo mesmo diz que nós temos realidades de pecado, nós temos realidades de ignorância, nós temos realidade de não enxergar com clareza as coisas, e é por isso então que é fundamental a palavra de Deus como elemento de exortação, de advertência, de condução, de direcionamento da nossa vida cristã, para que nós
não saiamos aqueles graus, como eu falei anteriormente, se distanciando da visão e do plano de Deus para a igreja e voltemos à essência. Igreja reformada é exatamente isso, né? A reforma nada mais foi do que o movimento radical, então, o movimento de voltar às raízes, de voltar a ser o essencial. Somente Deus, somente a fé, somente Jesus Cristo, somente a palavra, somente a graça, ou seja, voltamos aos somentes, somente, ou seja, voltamos ao que é essencial. Por isso, a Igreja Reformada descobriu o essencial quando ela foi para a Palavra de Deus, através de vários pré-reformadores e consumando em Lutero, que na sua leitura da Palavra de Deus, ele se converte e também torna-se um agente de Deus como igreja para a proclamação do Evangelho, e aí nós temos as outras gerações dos reformadores, como vem Calvino, Zwingli e tantos outros, né? Até chegar em nós. Então, nós verdadeiramente somos igreja protestante, igreja reformada, quando nós vivemos aquilo que é essencial. E pregar o Evangelho, viver o Evangelho, é o ser essencial da igreja. Existem outros problemas, erros, pecados que as igrejas cometem. Eu quero que você faça um exercício na sua vida devocional, né? Muitas vezes nossa vida devocional é só voltada para nós mesmos, mas eu quero convidá-lo a uma conversão também devocional ao Evangelho. Então, quando nós refletimos no Evangelho, nós refletimos como nós somos, qual a cultura que domina e toma conta de nossas vidas e aquilo que nós fazemos. Eu queria ressaltar só mais um dos problemas, erros, pecados que as igrejas cometem, é a infantilização da fé. A infantilização da fé é clara e evidente quando as pessoas fazem o que gostam, mas não fazem o que deve ser feito. Como evangelização é um compromisso de vida e compromete a nossa própria imagem, a nossa forma de ser, a maneira como nós queremos que os outros nos conheçam, a maneira como nós nos portamos diariamente no mundo que vivemos, seja onde nós estivermos, como existe este preço também a ser pago, muitas vezes as igrejas começam a não fazer aquilo que deve, mas fazer aquilo que gosta. Se você marca um evento que tem um bolo, um momento de lazer, um momento de conversa, geralmente são eventos que têm uma grande frequência. Se você marca uma forma de ter uma disciplina no sentido de ensino, quando eu era menino, eu lembro que eu pegava o caderno e na primeira aula os professores falavam as disciplinas que você vai ter, matemática, física, etc. Ou seja, a disciplina no sentido daquilo que é uma ordem, daquilo que é necessário, daquilo que você vai ter que cumprir para a consumação do ano letivo no qual você está. A mesma coisa é a vida cristã. Quando nós somos infantis, né, e Paulo diz em Coríntios, quando eu era menino, pensava como um menino, agia como um menino, mas quando eu me tornei homem, então ele começa a dizer uma declaração de fé, uma declaração de amor, de esperança, do que ele deve viver no Evangelho. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Do que a nossa boca tem falado? Do que o nosso coração está cheio? Se o nosso coração, em Cristo Jesus, na intencionalidade que ele tem para a igreja, está cheio do Evangelho, nós vamos marcar presença com o Evangelho em todo o meio que nós estivermos. No meio do trabalho, da escola, na família, na própria igreja, evidentemente. Em tudo e em todos eu devo proclamar as boas novas, porque é aquilo que está
no meu interior, do que eu estou cheio. Mas o infantilismo traz exatamente essa visão. Eu faço o que eu gosto, mas não necessariamente eu faço o que eu devo. Se você convive com uma criança, ela vai fazer o que ela gosta. Ela gosta de correr, ela vai correr, e se você para ela pode chorar, pode reclamar. Se ela está fazendo um desenho que ela gosta, se você falar, não, agora você não vai fazer isso, você vai fazer outra coisa, essa criança vai chorar, vai, é, é, vai criar um contexto de oposição ao que você está colocando. A disciplina, a obediência, quando nós ensinamos, né, os nossos filhos, nós vamos crescendo e vamos amadurecendo e compreendendo que no mundo nós não só fazemos o que nós gostamos, mas nós fazemos aquilo também que é necessário, que é ordem, né? Eu tenho que limpar minha casa, eu não gosto de ficar gastando tanto tempo nas coisas que eu tenho que limpar, fazer, nas coisas que eu tenho que tratar, nas coisas burocráticas, são todas necessidades que são feitas como cidadão, como esposo, como pastor, como pessoa, né? Todos nós temos as nossas funções, nossos papéis. E não necessariamente tudo que nós fazemos neles nós gostamos, mas quando nós amadurecemos, nós crescemos e percebemos que também podemos cumprir aquilo que é necessário. Então, se nós comêssemos só o que nós gostamos, né, nós muitas vezes íamos comer só chocolate, só doce, só coisas que, que são prazerosas, vamos dizer assim, né? Do mesmo modo que o nosso corpo precisa se alimentar, precisa se exercitar, precisa fazer aquilo que não necessariamente é gostoso, mas que é essencial e fundamental para que eu tenha uma vida plena. Então, quando nós saímos desse infantilismo e entramos numa concepção de amadurecimento espiritual, nós entendemos que temos que fazer também o que é necessário. Pregar o evangelho nem sempre é gostoso. E eu diria que nas mais variadas formas não o é. Mas é gostoso no sentido de eu me sentir como um agente de Deus, como eu deixar Deus feliz, como eu amar a Deus, como eu amar o meu próximo, mas as correspondências, a maneira como as pessoas vão se comportar, vão me tratar, vão me abordar, e na batalha espiritual que existe, eu vou sofrer uma série de influências que não são gostosas. As privações, as provações, as dificuldades, uma zombaria, um escárnio, uma diminuição da sua pessoa, né? Várias formas que nós podemos perceber de que quando pregamos o Evangelho, nós enfrentamos. Então, o Evangelho também é enfrentamento. Nós enfrentamos realidades. Assim como nós crescemos e vamos enfrentando as realidades da vida, eu vou crescendo, eu vou estudando, eu vou me preparando para trabalhar. Se eu quero ter o gostoso de ter uma família, se eu quero ter o gostoso de ter um lazer ou algo, eu vou ter que trabalhar, vou ter que ter recursos. Então eu vou ter que também fazer muitas coisas que não me são prazerosas, mas que são necessárias para eu alcançar o prazer maior das vitórias que a vida assim concede. Da mesma forma, no Evangelho, a mesma coisa a igreja. A igreja, quando sai da sua infantilidade e entra numa maturidade, ela compreende que nós não fazemos só o que gostamos, mas fazemos o que é necessário como disciplina, como forma de cumprir um propósito que Deus tem para a vida da igreja. Nesse sentido, é fundamental que nós, como igreja,
tenhamos uma visão de amadurecimento, porque as igrejas que não conseguem passar desses ciclos da sua vida para amadurecimento, elas entram num colapso. E esse colapso pode trazer sérios e severos prejuízos, e nós precisamos então, em oração, buscando na presença do Senhor, o auxílio bem presente, fazer com que Ele nos capacite a compreender o quão necessário é nós cumprirmos as propostas de Deus para alcançar o gozo eterno, né? É isso que a Bíblia promete. A Bíblia não promete que a vida cristã vai ser um mar de rosas, um prazer permanente. Ao contrário, a Bíblia fala de perseguição, a Bíblia fala de batalha espiritual, a Bíblia fala de oposição, a Bíblia fala de problemas e dificuldades, mas tem de bom ânimo, como Jesus disse, porque eu venci o mundo. Então, nós temos o poder de Deus, nós temos a capacidade de Deus, nós temos a presença de Deus em nós, para que nos faça amadurecer em nossa fé e nós nos tornemos agentes vivos do reino de Deus. Nós vamos, na próxima aula, ver de que modos intencionais nós podemos, na prática, começar alguns aspectos práticos de aplicação em nossas vidas, intencionais para a preparação e a pregação do Evangelho. Mas é fundamental, nós temos ressaltado a importância de viver o Evangelho. Dizer que devemos viver o Evangelho e saber como isso funciona são coisas diferentes. Eu sei que você sabe disso. Felizmente, a Bíblia nos diz como fazê-lo, e essa é a função, uma das finalidades primordiais da palavra de Deus, como nós colocamos. O Novo Testamento muitas vezes usa um tema do Evangelho e o aplica à nossa vida. É assim que nós devemos olhar para a Bíblia. A Bíblia apresenta o Evangelho e mostra como aplicar esse Evangelho em nossa vida. Alguns estudiosos afirmam que todas as ações de Paulo são aplicações do Evangelho. É uma forma justa de entender as cartas de Paulo. Ele prega o Evangelho e então fala a respeito das implicações do Evangelho na nossa vida. Uma implicação não é a própria mensagem do Evangelho, mas algo procedente do Evangelho. Paulo nos diz, por exemplo, que o perdão um dos outros está ligado ao Evangelho. Colossenses 3:13. Perdoando uns aos outros como o Senhor vos perdoou. A essência do Evangelho em Cristo deve ser essência para nós também, nessa questão como Paulo aborda a questão do perdão. Ou seja, nosso estilo de vida está ligado ao Evangelho. Portai-vos de modo digno do Evangelho, como nós falamos, o texto de Filipenses, capítulo 1, verso 27. Até mesmo o nosso modo de trabalho em posição de autoridade está diretamente ligado ao Evangelho, como a palavra de Deus diz. Sabeis que os governantes dos gentios os dominam, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse o que vos sirva, e quem entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo, a exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar vida em resgate de muitos. O Evangelho de Mateus, capítulo 20, nós lemos do verso 25 ao verso 28. Assim, então, meus amados, para os cristãos, nossa forma de perdoar, de viver, de trabalhar e de liderar é, na verdade, todos os outros aspectos de nossa vida que devem estar enraizados, comprometidos no Evangelho. Qual a ligação, então, direta de uma cultura
de evangelização, como nós temos falado, a cultura do reino? Bem, tudo está relacionado com a maneira que nós vivemos e fazemos. Compreender o Evangelho como forma de vida significa nos certificarmos de que todos os aspectos de nossa vida estejam alinhados ao Evangelho. Isso contribui para que o Evangelho transpareça em nós. Nós estejamos como crentes ou estejamos com os não crentes, nós queremos que isso seja vida e vivermos a vida centrada no Evangelho, nos veremos compartilhando o Evangelho. Se nossos irmãos souberem aplicar o Evangelho a vida toda, nós vamos frutificar, fervilharão como canais de evangelização centrados no Evangelho. Esse é o desejo que nós precisamos ter em Cristo Jesus para a proclamação e vida deste módulo que nós estamos fazendo em Cristo Jesus para conscientizar a igreja das boas novas que são instrumento de Deus para a IPI Paulo Silas. Eu quero, portanto, irmãos, encerrar essa aula com, para mim, a instrução melhor sobre como falar a respeito de Jesus, que é uma ilustração que Paulo tem, é quando ele fala a nosso respeito, nós como crentes em Cristo, como embaixadores. Esse texto se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20 e 21. 2 Coríntios 5, 20, 21. Diz assim: Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamo-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo nos chama a lembrarmos do poder por trás da mensagem, que é o próprio Cristo. Ele nos fala de nossa grandiosa responsabilidade de ser representantes do reino de Deus. Somos embaixadores de Cristo. Fomos chamados a enxergar o próximo de modo diferente, abrir mão da concepção humana e mundana sobre as pessoas, conhecê-las e amá-las, entendendo que são pecadores perdidos, carentes e necessitam da reconciliação com Deus. Precisamos entender bem essa mensagem. Afinal, os embaixadores não têm a liberdade de mudar a mensagem. Sua missão é entregá-la com precisão. Da mesma forma, não podemos fazer acréscimos nem subtrações à mensagem de Cristo. Devemos entregar a mensagem de forma correta para que os pecadores sejam reconciliados com Deus, o Criador do universo, a quem todos nós pertencemos. Embora nosso pecado seja mau diante dele, ele abriu um caminho de salvação ao tornar pecado aquele que jamais conheceu o pecado, que é Jesus Cristo. Ao fazê-lo, Jesus recebe toda a punição de Deus em nosso lugar na cruz. Isso aconteceu para que em Jesus pudéssemos nos tornar justiça de Deus, para que o nosso relacionamento com Deus possa ser restaurado. Basta crer em Cristo, nos arrependermos do nosso pecado e nos voltarmos para Ele com fé. Essa é a mensagem que recebemos e a que devemos entregar. Somos embaixadores de Cristo. Precisamos entregar a mensagem sem considerar o desconforto que teremos, o esforço que nos será exigido e a vergonha que teremos de suportar. Os embaixadores existem para entregar mensagens. Por isso clamamos, reconciliemos
reconciliemo-nos com Ele, com o Senhor, o nosso Deus. Talvez não nos sintamos como representantes do reino de Deus, mas nós somos. Somos considerados assim no reino espiritual. E essa é uma verdade impressionante. Eu e você somos embaixadores de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e conceda uma plena reflexão, profunda reflexão sobre estas verdades que a palavra de Deus nos permite ver e que possamos mais e mais orar uns pelos outros. Senhor, capacita-nos, abençoa-nos, protege-nos, dá-nos as condições para que nós sejamos a tua igreja, a igreja que respira e transpira o Evangelho de Jesus Cristo. Somos os embaixadores do Senhor. Deus te abençoe.